Fala, seu Guilherme. Vamos lá então, chefe? Vamos começar? Bom, pessoal, como de costume, né, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome Brevemente, é viu? Weder de Lima Vieira, eu sou zootecnista. Breve apresentação. Sou zootecnista, trabalho na parte de extensão rural já desde que me formei, há 15 anos atrás. E hoje, atualmente, estou trabalhando com a parte de assistência técnica e gerencial e supervisiono hoje 15 técnicos da área de pecuária de corte, pecuária de leite, e estamos trabalhando aí para poder melhorar a pecuária, principalmente focado em gestão, né? Tanto é que a ideia nossa para poder fazer essa live sempre foi trabalhar, né, sempre a parte de gestão mesmo, né, no foco mesmo dessas lives. E tá comigo aqui, né, como sempre, toda quinta-feira, nós estamos tendo a nossa É quarta a live, Gustavo? ter... Quarta, né? Já a quarta quarta, live, já. Quarta quarta live. live, meu amigo. Já estamos inteirando um É a mês de quarta live. live já, ué. Foram duas aqui, duas com você aqui em Goiânia e duas com você lá Isso. em Aí Itarumã. teve o... Estamos inteirando um mês de Então, live já. Éder, Ah, e só para complementar, hoje é uma live especial porque hoje é aniversário do Gustavo também, tá? Então, meus parabéns aí, Gustavo. Para quem não sabe ainda, hoje é aniversário do Gustavo, né? Então, uma live aí de comemoração de aniversário do beleza. companheiro aí também. Então, para apresentar um pouquinho sobre mim, né? Sou médico veterinário, me formei na UFG e desde então trabalho no Senar. Estou na assistência técnica. Hoje eu acompanho ali 350 propriedades e estou com 13 técnicos de campo, entre corte e leite. Então, eu faço esse apoio para o técnico. Eu vou lá capacitar o técnico para ele poder levar a capacitação também para o produtor. Eu acho que isso que é a nossa função hoje no meio rural, levar capacitação para o produtor rural, né? E eu e o Éder somos empresas Isso terceirizadas, aí. está no painel lá no fundo do Éder lá, Pecuária Moderna e Isotec, que são nossas empresas que são prestadoras de serviço para o Senar. Já entrando, Éder, falando sobre o que a gente tinha discutido para falar, a gente tem um grupo no WhatsApp que qualquer um pode entrar ali e nós fizemos uma votação. E da votação, do que a gente colocou, o que o pessoal sugeriu foi gestão de planejamento para a comida de seca, né? Foi isso, né, Éder? Que deu a maior votação. Isso aí. Isso aí. A gente fez uma pesquisa online, né? Disponibilizamos aí o link para o pessoal lá no grupo, disponibilizamos também no Facebook, em alguns grupos. E aí o pessoal entrou lá e tivemos aí uma votação boa, considerável, né? Pelo tempo que a gente teve. E nós disponibilizamos lá três assuntos, que foi gestão de suplementação na época de seca, Qualidade do gestão leite? de cria e recria de fêmeas leiteiras e gestão de qualidade do leite. E aí o tema mais votado foi o de gestão de suplementação na época de pecuária, na época de seca, né? Que foi o que o pessoal mais votou. A partir dessa semana a gente vai também disponibilizar esses três temas aí para o pessoal estar escolhendo. Vamos tentar disponibilizar os próximos temas aí da quinta-feira que vem já a partir de amanhã para poder ter um tempo maior para o pessoal estar votando aí e estar né, compartilhando aí com a gente também os temas de interesse do pessoal. Então, Éder, já começando aí, sempre a gente trabalha em cima de gestão, né? A gente, no final de cada live, a gente manda um material nesse grupo do WhatsApp para ele ser compartilhado. Então, quem quiser participar, manda um direct para mim ou para o Éder, que a gente adiciona você no grupo e no final tem esse material, tudo que a gente já falou ou parte do que a gente falou vai estar ali para vocês em forma de slides. Então, introduzindo... Isso. E para quem queira acompanhar também as lives passadas que a gente fez também, a única que a gente não conseguiu gravar foi a primeira live, que a gente estava, como diz outro, apanhando ainda estamos apanhando, né? A gente ainda está buscando aí uma forma mais fácil para poder estar passando essas lives para o pessoal, mas tem as duas lives anteriores a essa, a gente disponibilizou lá no canal do YouTube, tem um canal da minha empresa lá na Zootecnica e a gente disponibilizou essas lives lá também. Então, quem quiser entrar também é só mandar um direct para mim ou para o Gustavo que a gente passa o Então, link para Éder, já vocês. iniciando, pensando sempre na parte de gestão, que eu acho que esse é o nosso foco hoje, meu e seu, e também da empresa que a gente presta serviço, né, que é o Senar.
quantos por cento que representa a alimentação. Então, hoje, do que o produtor rural de leite recebe, a alimentação vai ficar 70% para você pagar a alimentação. Ou seja, se você dá um exemplo aqui, né? Se você recebeu R$ 1 por litro de leite, 70 a 60 centavos vai ficar para pagar a alimentação dessa vaca. O que é a alimentação que eu estou falando? Concentrado e o volumoso. Então, Um abraço aí pro pessoal de Rondônia, viu? Só para te atrapalhar um pouquinho, mas um abraço aí pro pessoal de Rondônia. É onde a gente tem que ter o maior foco nosso. Então, a gente tem que impactar aonde de verdade gera resultado. Não adianta eu pegar e mexer numa inseminação artificial, que é 1%, 2% do meu gasto, ou mexer, às vezes, na qualidade do leite, tirar um produto, ou usar menos o produto de limpeza, um detergente alcalino, usar menos para economizar, sendo que representa também 2%, 3%. Ou seja, o meu foco é atacar naquilo que gera mais resultado. E o que gera mais resultado é trabalhar em cima de alimentação. E pensando... Perfeito. Só fazendo um adendo, a gente encontra aí a campo muitas situações e situações muito complicadas, né? A gente vê muito produtor falando que leite não dá dinheiro, que o preço do leite é muito complicado. E realmente o preço do leite ele é um fator muito importante. O preço da arroba, no caso do gado de corte, também é um fator muito importante. Mas existem pesquisas, né? Eu estou terminando a pós-graduação agora em planejamento de gestão de negócio. E teve uma pesquisa de um pessoal de São Paulo que eles mediram qual o impacto de aumentar 1%, né? Aumentar 1% no preço do litro de leite. Se ele aumentar o valor 1% no preço do litro de leite pago para o produtor, ele consegue um impacto de 0,6% na renda do produtor. Então, é um impacto baixo. Agora, se eu conseguir diminuir 1% no custo do produtor, isso me gera em torno de 10% a mais de renda para o produtor. Então, o que acontece? Se eu ficar focado somente no valor, é lógico que eu tenho que preocupar com o valor que eu recebo no produto que eu vou vender, mas eu tenho que focar muito naquilo que eu consigo dominar dentro da propriedade. E como o Gustavo falou, boa parte desse nosso custo é de alimentação. Hoje é muito comum, o Gustavo falou isso, 70% da parte de alimentação, é muito comum a gente chegar em propriedades aí que só o concentrado, ele representa aí entre 50% e 60% da renda total do produtor. Então é muito comum a gente chegar e ver isso, principalmente em épocas como essa agora, que a gente está com insumos caros, insumos muito altos, né? Você vê que o milho não está barato, farelo de soja também não está barato. Então é um insumo que tem que ser utilizado, mas tem que ser utilizado de forma muito organizada e muito assertiva. Beleza. Então é isso aí, Éder. É o que a gente mais gasta, né? Então, para a gente utilizar esse gasto com eficiência, a primeira coisa, a nossa primeira dica é trabalhar com animais que tenham genética, que tenham capacidade. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar minha produção por vaca em lactação. Esse é meu objetivo. Seria. Então, isso, aí a gente fala que depois você me dá uma oportunidade. Que a gente trabalha tem que ser especializados para o leite. Então, a gente não vai utilizar um reprodutor de corte nessas vacas nossas. Há casos que sim, eu vou utilizar lá, mas os animais que eu trabalho em lactação, eles têm que ser animais especializados, porque o gasto é muito caro. Se eu for parar para pensar uma coisa, acho que todo mundo já escutou, o que é uma vaca boa ou uma vaca ruim com é a mesma coisa. E isso pensando sim em volumoso, em silagem e em cana de açúcar, isso é verdade. Então, o que uma vaca boa, uma vaca ruim come. O diferencial seria o concentrado. Mas a vaca boa me dá bem mais leite, né? Responde muito mais, né? E ela tem uma conversão alimentar, que a gente fala muito hoje em dia, uma conversão alimentar também maior. O pessoal da Nova Zelândia, nessa parte de utilização de insumos na parte alimentar, tem uma visão muito interessante, porque os nossos produtores aqui no Brasil, eles ainda estão muito ligados em média produtiva, né? Porque realmente a gente ainda não tem essa cultura de trabalhar com animais especializados.
A gente vê que nos produtores que a gente trabalha, a gente consegue mudar essa cultura e melhorar um pouco essa visão de que a gente tem que trabalhar realmente com animais especializados para a gente conseguir ter o retorno para a propriedade. Mas a visão mais interessante que eu acredito que eles tenham é que lá eles não têm utilização de uma raça de animais ou de um animal específico. Lá eles selecionam por características produtivas. E essas características produtivas não são vislumbradas em média de produção. É lá, vaca tal me deixou tantos reais por lactação na propriedade. A vaca tal me deixou menos reais por lactação na propriedade. Se eu for olhar por critério de descarte, o animal que vai ser descartado, ele pode ser o mais bonito, ele pode ser o que tem melhores características raciais, mas é o animal que deixou mais dinheiro na propriedade é o que vai ficar. O que deixou menos dinheiro vai ser descartado. Uma coisa legal que eu lembrei, a gente está falando agora de genética, né? Eu tenho um número bacana para o produtor e os técnicos que estão aí para eles anotarem aí. A relação bacana de uma vaca ideal seria para cada 100 quilos que ela tem de peso vivo, ela produzir 5 litros de leite. Ou seja, uma vaca de 400 quilos, ela me dá 20 litros de leite. Essa é uma relação que eu tenho do animal bom. Passando agora já de vez aí, né, Éder? O que a gente tem de alternativa de volumoso? Quando eu falo de seca, eu penso primeiramente em volumoso, né? Porque no Brasil, a estação é muito bem definida entre seca e chuvas, né? Então, chegou na seca, eu preciso de elaborar alguma coisa aí para as vacas. E o que eu tenho, o que eu posso fazer no período seco para essas vacas de leite? Então, existem várias alternativas que a gente pode estar trabalhando, né? Desde às vezes, um pasteiro diferido, dependendo da região que você está, né? Você pega uma região que tem uma produtividade muito baixa e os animais, às vezes, têm dificuldade de ter alimento para sobreviver, né? E esses animais precisam de alimento para sobreviver, seria trabalhar isso. Como a gente já está falando para pegar animais mais produtivos, mais direcionados para a produção de leite, aí não, aí eu tenho que trabalhar com uma silagem, uma cana-de-açúcar, que aí eu vou conseguir fornecer para ela nutrientes para que ela possa sobreviver e que ela possa produzir. Eu fiz questão de falar isso porque tem lugar que a gente vai que até hoje as vacas chegam a morrer de fome na época da seca. Então, assim, ele sair de umas vacas morrendo de fome para animal produtivo, para animal produzir na época da seca, às vezes pode ser um grande salto para ele. Se ele conseguir, às vezes, sair de animal morrendo num ano, para animal não morrer no ano seguinte, e no outro ele começar a produzir, eu acredito que já pode ser um bom salto para ele. Mas a gente tem aí, esses volumosos que a gente falou, são os mais trabalhados, né, que são silagens, ou às vezes alguma capineira, no caso de cana-de-açúcar, ou tem aí um capim que o pessoal da Embrapa também está utilizando, falando bastante dele, que é o capiaçu. Quais são os critérios que eu tenho que pensar na hora de utilizar e escolher esse tipo de volumoso que eu vou usar na seca? O principal deles é a média de produção dos meus animais. Eu tenho que adequar o alimento que eu vou fornecer, o volumoso que eu vou fornecer para esses animais, à produtividade dos meus animais. Animais que têm uma produtividade média, moderada, eu consigo suprir as exigências nutricionais desse animal aí com uma capineira, né? Uma cana-de-açúcar, um capiaçu, isso aí eu consigo fazer. Mas é capineira, não é bambuzal. Por que bambuzal que a gente fala? Porque aí o pessoal lembra daquele capim cameron passado, que já tem alto teor de lignina, tem lá FDN muito alto, o animal não consegue comer nem o suficiente para suprir, né, as exigências de mantença dele. Então, eu tenho que pensar numa capineira bem conduzida, bem adubada, uma capineira que possa fornecer nutrientes para esses animais. Pensando em animais mais produtivos e que já consigam, né, pagar um custo melhor, aí eu consideraria trabalhar com silagem. O que a gente tem de visualização em alguns momentos é um produtor que tem animais de produtividade média, querer já passar por um volumoso muito caro para manter esses animais na seca, né? Isso aí também se torna inviável. Eu não posso, eu costumo dizer para o pessoal que eu tenho três níveis de produção. Eu tenho um nível de produtividade, produtividade com custo muito baixo, que é aquele produtor que tem ele dá um sal branco para os animais, produz ali 5 litros
e o custo dele é muito baixo. Só que produtividade é baixa e a remuneração que esse produtor consegue também é muito baixa. E tem um nível de produtividade que é o que a gente chama de ótimo produtivo, que é quando eu vou lá e produzo o máximo que esse animal consegue produzir. Só que, em muitas vezes, eu vou gastar muito para produzir com esse animal e o que sobra é pouco. Eu tenho que buscar o ótimo econômico, que fica entre o máximo produtivo, entre o mínimo, né, o mínimo econômico, quando você gasta menos, mas ele está sempre mais próximo ali do máximo produtivo. Então, a escolha dessas opções que a gente tem vai depender muito desse critério, que seria os animais que eu tenho na propriedade, o sistema de produção que eu tenho. Boa noite, Fausto. Então, eu vejo como estratégia, às vezes, duas que seriam os mais ideais hoje para a gente trabalhar aqui na minha região, sudoeste, que é a silagem de milho, né, e a cana-de-açúcar, que eu acho que separei que são as mais importantes. E entre elas, eu vejo a cana-de-açúcar como uma opção excelente. Por quê? Porque você não tem o perigo de acontecer problemas, igual você tem numa roça de milho, de não ter chuva, de às vezes tombar, de atrasar na colheita, porque nem sempre os produtores rurais de leite têm o equipamento de fazer essa colheita. Então, a cana-de-açúcar é um instrumento excelente. Acho que tiver muita gente discordando aí, pensando ao contrário, mas tenho isso em mente. Eu tenho alguns exemplos de produtores rurais de Caçu que produzem de 1.000 a 2.000 litros de leite e tratam as vacas com cana-de-açúcar no período seco. Tem um trator com redutor, já engatado na ensiladeira e engatado ainda atrás do vagão. Demora 30, 40 minutos ali para fazer o corte e para tratar essas vacas. Assim como a gente tem também um produtor que é assistido pelo técnico André, o técnico de Mineiros, que também está com 3.000 litros, eu estive lá tem poucos dias, está com 3.000 litros, ele trata na cana também. Eu acho que até para vacas de alta produção, se a gente conseguir fazer um balanceamento de dieta bacaninha, você consegue ali ter níveis de produção por vaca bons. E pensando em silagem de milho agora, o que eu gosto de deixar sempre algumas dicas aí para os produtores, né? A gente está chegando no momento de colheita, ou quase passando já a colheita, né? Então, a silagem de milho, quando fazer a colheita, Wéder? A pergunta aí para você. Repete, por favor, cortou na hora. A colheita da silagem de milho, quais são os critérios que eu posso fazer? Então, vamos lá. Mandar um abraço aí pro Dirceu, que entrou aí agorinha, pro professor Milton também. Prazer ter vocês aí na live aí. Agrega muito ter pessoas aí como vocês, o pessoal aí, os telespectadores aí que nos acompanham toda quinta-feira. Isso é muito bom. Bom, quando a gente pensa em... Um abraço aí para Ana Paula também. O André Carrijo acabou de entrar aí. Ô André, você está vendo a gente? Eu acabei de relatar o seu caso de sucesso aí em Mineiros com o produtor Lucas e aí do Trevo aí. Faz um comentário aí pra gente, contando um pouquinho só do como é que é o trato da cana aí, para ficar registrado aqui pra gente, André, se você estiver aí ainda. Beleza? O André é um técnico nosso. Show de bola. Hoje ele atende particular, né, os produtores, e uma excelente pessoa aí, que eu tive a oportunidade de acompanhar ele por 2 anos lá em Mineiros. Para continuar, Éder. Então, vamos lá. Critérios aí para a gente poder fazer a colheita da silagem de milho. O principal deles seria o teor de matéria seca, né? O teor de matéria seca ele é muito importante, porque, inclusive, até uma das coisas que eu converso com os técnicos, a gente está tendo uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa dificuldade em alguns lugares, aí, principalmente em lugares mais um pouco longe de lavouras, para poder conseguir volumoso de qualidade. E aí o pessoal apela para alguns subprodutos. E esses subprodutos, muitas vezes, têm um teor de matéria seca muito baixo. Quando eu penso em matéria seca de silagem, matéria seca ideal para silagem seria em torno de 33% a 35% de matéria seca. Esse seria o ponto ideal de matéria seca. Tá? Eu posso conseguir... representa de 50% a 75% da linha do leite. O que é isso? O milho, ele seca de fora para dentro. Então, eu vou olhando a secagem. Quando tiver ali atingido 75% da linha do leite, é o momento ideal. Ou eu pego, corto um pouquinho lá da minha roça
e leva para o micro-ondas ali e faça aquele processo de secagem para tirar a matéria seca. Eu acho que na internet vocês devem achar algo falando isso. Eu sei que no cenário tem alguns livros didáticos que falam um pouquinho, que é quando você pegou 100 gramas ali de silagem de milho e depois que você fizer várias secagens, vai sobrar ali 33 a 35 gramas. Esse é o momento ideal de você estar cortando o silo. Perfeito. Imaginando aí que essa silagem aí seria o momento perfeito entre 33% e 35%, para a gente acabar cortando com 35% de matéria seca, o que seria matéria seca? Para quem não é da área, não domina o conhecimento técnico do que é isso, matéria seca eu pego o alimento, retiro toda a água do alimento, o que me sobra é a matéria seca. Então, por exemplo, dessas 100 gramas que o Gustavo falou que a gente vai colocar num pratinho, que vai fazer a matéria seca no micro-ondas, vai sobrar em torno de 35 gramas. As outras 65 gramas que estavam naquele prato é água. Então, assim, os dois parâmetros que a gente teria seria essa matéria seca e a linha do leite. A linha do leite, quando você olhar, né, no grão de leite, você tiver abaixo da metade, aquela parte mais amarela, que você pegar o grão de leite e apertar, ele não está saindo água mais, ele está começando a sair uma farofa, uma coisa mais seca, ele está ali mais ou menos no ponto para poder ensilar. Se você ensilar ele muito verde, você vai perder a parte mais importante da silagem de milho, que seria o grão de milho. Porque o grão de milho ele se desfaz no meio da silagem. Se você cortar ele muito seco, você vai ter dificuldade para poder fazer a compactação. Então, assim, o ideal é cortar no momento adequado da matéria seca para você poder obter uma qualidade melhor de ensilagem. Éder, o Milton tá vendo aí, eu fico até lisonjeado. O Milton é o professor da aula pra gente lá na Federal, né? Tá aí. O Milton foi meu orientador de conclusão de curso. Eu fiz o meu estágio de conclusão de curso com o professor Milton. Ali conhece muito, manja muito de nutrição de bovino de leite. Pensando ali, o que o técnico tem que fazer não é apenas olhar a linha do leite. Como a gente está trabalhando com técnicos aí na live, o técnico tem que fazer é o quê? Pegar e fazer a matéria seca para o produtor. Isso é fundamental que ele faça isso. Tem uns métodos de fazer na air fryer agora, que você carrega um air fryer. O air fryer hoje custa cento e poucos reais, então isso não é o problema, né? Então, eu acho que o técnico, para ele fazer o diferencial dele, para ele sair de ser um técnico normal para ser um bom técnico, é levar esse tipo de informação lá pro produtor. Levar um air fryer ou fazer no micro-ondas, o que for que tiver disponível ali para poder mostrar para o produtor o momento certinho, que isso faz diferença lá na frente. E continuando... Quando a gente pensa em gestão, e na live passada a gente falou isso, eu fiquei muito lisonjeado, porque o professor Renato estava presente na nossa live da semana passada. Quando a gente fala em gestão, eu trabalhar com números. Se eu vou lá e faço isso mais ou menos, se eu não faço isso baseado em dados, baseado em informação que eu tenho daquela lavoura, eu vou estar fazendo isso de maneira displicente. Eu posso estar desperdiçando o dinheiro, posso estar desperdiçando o capital que o produtor investiu num alimento que é caro e que poderia resultar para ele em leite, em receita, e se eu não tratar isso de uma forma adequada, ele não vai gerar o que ele poderia gerar de receita para aquela propriedade. Agora, vamos falar um pouquinho agora de colheita aqui do milho, né? Eu acho que o tamanho da partícula influencia muito na hora de você ter uma boa resposta, né? Pela vaca. Então, o tamanho da partícula a gente vê muito de acordo com o equipamento que a gente está utilizando. Se a gente utiliza uma automotriz, aquelas colhedoras novas que tem hoje em dia, a gente pede um tamanho de partícula maior para melhorar o processo de iluminação da vaca lá. E ela tem um equipamento que chama crack lá dentro, que vai esmagar esse milho. Então, acho que você pode cortar um tamanho de partícula maior quando você utiliza esse tipo de colhedora, né, de forragem. Agora, quando você utiliza aquelas ensiladeiras laterais, ela já tem que ser um tamanho de partícula menor, porque ela não tem o crack e você tem que quebrar o milho de algum jeito. Isso que é o diferencial, né? Tem até um exemplo. Isso. Eu fui uma vez lá em Tumbiara e o cara saiu de silagem de milho e passou para paião. Esse paião do milho verde, né?
e não caiu o leite, né? A gente foi ver o porquê que por que não caiu o subproduto. leite? Foi procurar ver, né? Tinha um resto de silagem lá, a gente viu que a silagem dele, ele cortou com a ensiladeira lateralzinha, aquela simples, e não moeu o milho, então não adiantou nada, né? O milho estava passando direto nas fezes das vacas. Quando mudou, não teve alteração do leite. Então, ou seja, ele fez um produto excelente, que é a silagem de milho, e na hora de colher, ele colheu mal. Na hora de armazenar esse produto e poder estar utilizando, ele pegou e estava utilizando, as vacas estavam digerindo somente a palha Então, e o grão estava indo embora. Coisa que... Né? Então, assim, ele equivale a esse subproduto do palhão, porque todos os dois são a mesma coisa, todos os dois são palha. A diferença estaria na utilização que se ele estivesse usando a silagem com um grão quebrado, o grão estaria sendo utilizado e ele economizaria em concentrado, porque o concentrado não precisaria fornecer a energia que aquela silagem está fornecendo. Se fornecer energia através de silagem, é mais barato do que fornecer energia através de concentrado. Então, Éder, pensando aqui agora, quando iniciar a suplementação volumosa, né? Eu acho que essa é o que eu vejo também, é outro ponto que a gente tem que discutir aqui. Perfeito. Então, primeiro, o técnico tem Isso. O pessoal tem alguns produtores que tem a mania de achar que tem que esperar o leite começar a cair para depois começar a fornecer volumoso, né? E eu acredito que não seja bem esse o critério que a gente tem que utilizar, não é isso, Gustavo? Eu já tenho 3 dicas aqui, do técnico de campo. Primeira, acompanhar o momento ideal para cortar e acompanhar a colheita para ver se está cortando na partícula correta. Tamanho de partícula correto, se o grão de milho também está sendo quebrado. E quando iniciar, o técnico tem que estar atento para utilizar o mais rápido possível antes do leite cair. A gente já entrou num período que já é maio, por mais que o pasto esteja um pouquinho verde, ele já caiu a qualidade, já caiu a quantidade e qualidade. Então, eu já tinha que ter começado lá em 15 de abril, já fazer um lanchinho. Então, eu não posso esperar o leite cair para mim poder estar entrando, né? Ô, Éder, eu vou te fazer uma pergunta aí, enquanto... Critério que a gente pode utilizar para o fornecimento desse lanchinho. Eu vou medir, né? Eu vou olhar o pasto, como é que ele está na qualidade, que até a disponibilidade desse pasto ela diminui. Então, quando eu estou fornecendo esse concentrado e eu começo a fornecer concentrado, não, o volumoso, né? Essa silagem ou a cana como um lanche, né? Como um complemento. E eu consigo manter. Normalmente a gente trabalha aí no início aí entre 8, 10, 12 até 15 quilos de volumoso para poder começar a fornecer um lanche. Seria mais ou menos entre esse intervalo. O que eu vou utilizar como parâmetro? Se eu começar a colocar muito volumoso no coxo e as vacas começarem a largar pasto e o pasto começar a sobrar demais também, se ele não está pendoado, se só tem folha e está começando a sobrar muita folha, aí eu tenho que dar uma monitorada no meu volumoso para ver se eu não estou colocando muito volumoso no coxo e deixando de utilizar o pasto. Ou eu pegar e começar a colocar algum repasto lá de alguns animais para poder fazer o corte desse pasto, porque senão eu vou perder esse pasto. Boa noite, Luciano. Pode falar, boa noite, Rinaldinho, pré-candidato a prefeito lá de Alexânia, né? Beleza. É isso aí, de Alexânia. Então, Josiane Fernandes de Morrinhos aí também entrou agora. A conversa estava mais ou menos nesse rumo que você acabou de colocar aí. Ureia, quando utilizar a ureia, né? Quais são as vantagens? Eu vou começar, o Éder vai concluir, mas vou começar aqui. Na época das águas, eu tenho um alimento que ele é rico em proteína e tem menor quantidade energética. E na época da seca, eu faço o quê? Perfeito. Invirto isso, né? Eu tenho menor quantidade de proteína e maior quantidade energética. Então, eu não posso usar o mesmo concentrado, né? O que eu mais vejo é o produtor sai da seca, começa as águas e começa com o mesmo tanto com o mesmo teor de proteína da ração ali, as vacas tudo da diarreia, aquele rolo, né? Mas então, vamos voltar naquela pergunta. Ele utiliza um concentrado só o ano inteiro. Eu tenho menor teor proteico no volumoso na época da seca, não é isso, Éder? O que a gente vai fazer com essa ureia aí? Então, a ureia eu vou utilizar para aumentar o teor de nitrogênio, né, o teor de proteína
na dieta dos animais. Então, para que eu vou fazer isso? Eu tenho lá uma silagem que tem um teor de proteína muito menor do que a pastagem que eu estava utilizando. A ureia, por ser uma fonte barata de nitrogênio, eu utilizar ela, eu vou conseguir conter custos, né? Eu vou conseguir melhorar o meu custo. E eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir subir o teor de proteína daquele volumoso que eu estou fornecendo. Então, por exemplo, a silagem de milho ali com 8,5%, às vezes até 9% de proteína, eu consigo aumentar em torno aí, se eu colocar 0,5% de inclusão, eu consigo aumentar entre 1,2% e 1,3% de proteína naquilo ali, né? Então, assim, dependendo da quantidade de inclusão que eu utilizar, eu vou conseguir melhorar o nível de proteína do meu volumoso, consequentemente, eu vou diminuir o meu custo com concentrado também. Às vezes, não vou precisar utilizar um concentrado com teor de proteína tão alto. Então, essa silagem vai ajudar a fazer isso. Além de, a ureia na silagem vai fazer isso. Além disso, ela também vai auxiliar na digestão de fibras ali também. Por quê? Porque eu estou fornecendo para os micro-organismos do rumen nitrogênio, eu vou fornecer nessa mistura da ureia ali uma fonte de enxofre, estou fornecendo energia através dessa silagem ou da cana que seja. Então, eu estou fornecendo 3 coisas que as bactérias ruminais necessitam para poder se propagar e começar a digerir o alimento. Então, quando eu forneço essa ureia, eu melhoro até a digestibilidade dessa silagem também. Ô Éder, teve umas perguntas aqui, quantos % de utilizar de inclusão, né, na dieta? Abraço, Sérgio Pires. Quando eu trabalho com cana-de-açúcar, eu faço utilização de até 1% do que a vaca consome. Por exemplo, então, se a vaca consome 30 quilos, o máximo que eu estaria utilizando são 300 gramas da correção. Se eu utilizo silagem de milho, até 0,5%. Mas quem vai me dizer isso com exatidão, o que seria melhor fazer, é um balanceamento de dieta ali nos programas corretamente, entendeu? Mas o Bruno, o Alex Bruno que perguntou, a cana-de-açúcar até 1% que eu utilizaria, caiu de novo, até 1%. E na silagem até 0,5%, tá? Daria ali 150, 180 gramas, mais ou menos, a vaca estaria ingerindo. Lembrando que eu preciso de uma fonte de enxofre quando eu faço a inclusão de a correção na cana. Tem pessoal me ligando aqui agora, já atendo. Tem uma correção na Éder, esse povo não vai parar de te ligar de jeito, não. Deixa eu só terminar esse negócio da porcentagem do enxofre para não cortar. Porque o que acontece? A cana, como eu falei, eu tenho que fornecer 3 coisas. Eu tenho que fornecer o nitrogênio, o enxofre e a energia. A energia vai no volumoso, o nitrogênio é da ureia e o enxofre eu tenho que fornecer uma fonte. Que poderia ser ali através de enxofre ventilado, que eu posso colocar, ou através da... Oh, meu Deus do céu, agora vai fugir na minha cabeça aqui. Oh, Senhor. Como é que chama aquele negócio amarelo lá? Fui prestar atenção nas perguntas aqui, esqueci sulfato de amônio. Aí o que acontece? A gente faz a mistura aí de 9 partes para uma parte de fonte de enxofre. Então, se eu for utilizar 1 quilo, seriam 900 gramas de ureia, com uma parte da fonte de enxofre, que seria o enxofre ou o sulfato de amônio, para poder fornecer o enxofre. Fornecer o nitrogênio, só concluindo aqui, fornecer o nitrogênio sem a fonte de enxofre, ele vai ter um incremento, vai auxiliar, vai ser bom? Vai. Mas não vai ter o mesmo impacto quando eu coloco a fonte de enxofre. Porque a fonte de enxofre, as bactérias precisam para produzir aminoácidos sulfurados. E sem essa fonte de enxofre, eu não tenho uma proliferação de bactérias, uma digestibilidade tão boa. Uma outra coisa que eu posso fazer também para monitorar essa quantidade de ureia também é olhar o score de fezes. Né? Fezes muito moles, fezes muito aguados, o que acontece? Eu posso perceber que às vezes a quantidade de ureia ali naquela dieta pode estar em excesso. Pode ter outras coisas que podem estar impactando, mas a ureia pode ser uma delas. Uma outra coisa importante, Gustavo, você fala para nós, por favor, é sobre a adaptação. Respondendo aqui, eu tô usando 85-15, tá? 85%
de ureia e 15% de sulfato, tá? Na correção. Então, a adaptação ela tem que ser feita gradual, né? Nessas vacas. E pensando em adaptação, uma coisa que a gente tem que levar em consideração que já aconteceu problemas, que eu já vi problemas em propriedades que eu cheguei lá. Eu cheguei um dia na propriedade lá em Jataí, 2 vacas morrendo, né? Aí eu fui lá perguntar pro doutor o que você fez, né? O que tinha feito, o que não tinha feito. O técnico que tinha passado lá, ele não olhou o tanto de ureia que tinha na ração, gente. Aí deu um excesso e também fez adaptação mal feita. Então, eu acho que adaptação é fundamental. E além da adaptação, você parar e ler o rótulo da ração que ele está utilizando para ver se tem ureia também. Beleza, Éder? Isso aí. O professor Milton colocou uma dica aí para a gente aí, ó, de ajustar a relação nitrogênio e enxofre de 10 a 12 para 1 na ração. Vale. Podendo chegar aí até 12 para 1 na ração. De nitrogênio e enxofre. A Líria fez uma pergunta lá atrás, o Gustavo, sobre utilização ela perguntou, ó, fazer a inclusão de ureia para aumentar o teor de proteína no concentrado, por exemplo. Qual o teor de proteína máximo que eu devo balancear esse concentrado? Então, teor de proteína máximo, eu fico receoso em poder te falar, porque, por exemplo, eu já formulei concentrado com 32% de proteína. Porque o volumoso que eu utilizava era com teor de proteína muito baixo, vacas com alta produtividade. Então, assim, teor de proteína é difícil de se limitar. Agora, a utilização de ureia em concentrados, eu não gosto de utilizar mais do que 1% de inclusão. E assim mesmo, você tem que observar uma coisa. Às vezes, quando você formula, lá no papel fica muito bonito, fica tudo certinho. Eu lembro muito bem de ter escutado isso numa palestra do professor Milton também. Fica muito bonito, tá? Mas a hora que você põe no coxo, tem o fator vaca. Se a vaca cheirar e não gostar do cheiro, se ela pôr na boca e não gostar do gosto, ela não vai comer. Então, assim, a gente tem que formular, testar, animal comeu, tá dando resultado? Beleza. Coloquei no coxo, o animal não está comendo, pode ter alguma coisa ali com fator de palatabilidade que está influenciando, e a ureia pode ser um dos influenciadores. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também. Então, tem que estar ligado ali no dia a dia. E não pensem vocês que isso nunca aconteceu comigo, não. Eu, uma vez formulei uma dieta para um colega, ele levou para o produtor, vaca não comeu. A gente teve que ir lá e diluir, tirar um pouco, e diminuir um pouco da ureia. E a quantidade de ureia era em torno de 120 gramas por vaca só. Só 120 gramas. Então não é uma coisa fora do normal. Se você pensar na dieta como um todo, não é uma coisa fora do normal. E as vacas não comeram. Então tem que analisar ali o dia a dia e tem o fator vaca também que influencia bastante. Uma coisa que eu lembrei aqui, quase que eu esqueço de falar isso aqui. E nós não colocou aqui na programação, né? Importantíssimo. O técnico de campo ele tem que pegar esses alimentos que estão sendo utilizados e mandar para um laboratório para fazer essa análise dessa dieta. Desse volumoso, seja silagem, seja de cana. Ele tem que pegar, acondicionar esse silagem ou essa cana que estiver utilizando para poder fazer uma análise ali. Isso é fundamental você estar fazendo isso, viu, pessoal? Tem um método certo de fazer essa coleta lá, né? Coleta. Pegar em vários pontos, etc. Então, é muito importante vocês darem uma estudada nisso de mandar. Eu acho que o laboratório que a maioria deve estar indicando, que a gente sempre vê, que a gente sempre manda também, é o 3R Lab, né? Não é fazendo propaganda, mas é um laboratório que vê uma análise muito completa, né? Para a gente, com muita coisa para a gente trabalhar. Então, acho que outra coisa muitíssimo importante Inclusive, ele vem tanta informação que eu já tive colega que me ligou para me ajudar ele a encontrar as informações lá dentro da análise, porque vem muita informação. E aí tem informação lá que a gente tem que pegar e explicar para o colega o que é aquela informação, porque às vezes ele nunca tinha visto aquilo na análise. Dixon, né? Perguntou aqui, eu acho que a gente tem que olhar o saco de ração mesmo, não adianta eu utilizar o mínimo de ureia não, tá? Eu tenho que olhar o que tem nessa ração para eu poder jogar dentro do meu programinha que eu tiver lá de balanceamento. Ô, Éder, agora pensando...
Só fazendo um adendo aqui, ó. Se vocês observarem aí nos comentários, o professor Milton deu uma aula aí de como identificar teor de ureia aí, né? No rótulo de ração, viu? Depois, se vocês quiserem olhar nos comentários aí, tem uma aula dele aí. De teor de proteína da ração por 6,25, depois divide pelo teor de xixi. Ô, Éder, lembrei uma coisa aqui, lá no começo que a gente esqueceu de falar sobre gestão, que seria aquela avaliação da alimentação. Você pega e vê quanto que realmente ele tem de proteína, quanto que ele tem de energia. Eu acho que você começou a falar isso e a gente não acabou que não falou, né? Porque a gente vê, às vezes, utilizando... do técnico de campo, o que ele tem que fazer? Pegar e ver o quanto que tem de proteína realmente e quanto que tem de energia naquele alimento e fazer a continha lá, qual que fica mais barato, qual que compensa, qual que não compensa, né? Às vezes, você compra subprodutos e tá só levando água para casa, tá, gente? Eu lembrei também desse outro detalhe. Perfeito, excelente lembrança. A gente tem que avaliar a questão de matéria seca, certo? A questão de matéria seca é muito importante. É uma informação tão básica, que às vezes o pessoal não leva em consideração. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, se eu compro, esses dias para trás mesmo a gente estava fazendo uma conta para uma colega técnica, apresentar para o produtor dela. Ele estava pensando em comprar subproduto, e esse subproduto tem em torno aí de 22% de matéria seca só, esse subproduto lá. É mais ou menos isso, se não me engano. E aí a gente foi fazendo as contas lá, se ela fosse comprar silagem, ela compraria em torno de... os números de cabeça, assim, acertados mesmo, eu não vou dar conta, mas é coisa assim. Ela compraria 75 toneladas de silagem a R$150, e ela estava planejando de comprar esse subproduto a R$100 a tonelada, porque ela achou que seria mais compensatório. Só que a gente foi fazer a conta, a quantidade de matéria seca que ela necessitaria desse produto, ela teria que comprar em torno de 175 toneladas. Então, assim, ela ia comprar praticamente muito mais do que o dobro, ia ficar muito mais caro para ela. Então, assim, o subproduto naquele momento para ela não era interessante, começando pela matéria seca. Se eu partir pelo ponto de quilos de NDT, o valor do quilo de NDT, que é eu calcular quantos por cento de matéria seca eu tenho no produto, quantos por cento de NDT eu tenho no produto, e dividir o valor, ficaria muito pior ainda, porque o quilo de NDT seria mais caro do que ela comprar silagem que por tonelada estava um pouco mais caro. Então, assim, faz-se necessário a gente fazer gestão. O que é gestão? É eu tomar a decisão em cima de números, é ter números adequados, é fazer realmente uma análise de alimento, ela custa muito barato, perto daquilo que você perde durante o ano se você não fizer essas análises adequadamente. O professor Milton deixou aqui, né, acima de 1% de ureia na ração, a vaca já é problema para ela estar comendo. Ele deu essa dica aqui pra gente. É difícil ela comer. E ele colocou lá embaixo ali também que é ajustar o PDR da ração para 10 a 11% da matéria seca. Que até aí cabe ureia. Se estourar para cima de 11, não cabe ureia mais não. Eu estava com a Josiane lá em Morrinhos uma vez e a gente fez. E lá tem uma cultura de usar muito cevada, sabe? Aí a gente chegou lá e fez a conta de quanto sairia aquele quilo que ela estava levando de proteína, aquele quilo de energia daquele produto, e viu que compensava mais ela estar comprando silagem ali no produtor vizinho do que tá trazendo essa cevada que é ruim de armazenar, etc. Então, são várias análises. E isso a gente leva em consideração quando a gente fala em subproduto, principalmente quando ele tem muita água, que o animal vai consumir tudo. Às vezes a gente ainda não leva em consideração a perca, que é muito alta, porque, por exemplo, a cevada, que é um exemplo que você falou, se ela não for bem armazenada, você tem ali 20%, 30% de perca tranquilo, folgado, rindo, tranquilo. Isso aconteceu, por exemplo, em Silvânia, acompanhando o João Paulo, um produtor, a gente foi lá, reformulou a dieta dele, fez os cálculos, tirou a cevada, comprou uma silagem boa, reduziu o custo dele e o leite dele manteve a produtividade mesmo adequada. Então a gente aumentou a margem dele tirando. Não é todo caso que isso acontece. A gente tem que fazer conta. Nesse caso específico aconteceu
da gente conseguir fazer isso e diminuir. Agora, existem casos também que a gente consegue adicionar o subproduto e diminuir o A custo Josiane também. respondeu aí a gente aí, ó, que ela também fez o curso também com resíduo de milho, e a da cevada eu já fiz algumas vezes quando eu acompanhei ela em Morrinhos. Pensando agora, teve a Roseli que perguntou, né, quanto que vai o teor de proteína na brequiária na seca? Fica bem baixinho ali, fica 6%, 5%, 4%. Então, brequiária na seca é complicado para vaca de leite, pensando de mais alta produção, tá, Roseli? Eu tenho que pensar já e sempre dar um volumosinho para a vaca. Pensando dela comer só isso como fonte de volumoso, né? É engraçado, né? Tem uma região de Goiás que eu não vou citar os nomes aqui, que eu também, está na minha regional ali, sudoeste, é umas 3, 4 cidades, para não causar muita polêmica, que colocam 8, 10 quilos de casquinha de soja na vaca, mais 8 quilos de ração e passa a seca. Mas também, quando o preço do leite está ruim, o que eles fazem? O preço está ruim. O preço está ruim, reclama do preço. Caro, né? E chegando aí, e também fica na mão dessas fábricas lá para o final da seca, né? Complicado também isso aí. Então, eu acho que a dica principal é você tentar produzir. É porque você acaba produzindo um leite muito caro, né? Ó a Líria dedando os outros aí, ó. Lugar mais forte. Mas assim, eu preciso produzir alguma coisa mais barata. Tem locais que a gente chega, às vezes a gente coloca um pouco de casquinha ali e tal, para complementar, que falta alguma coisa, mas a gente tem que tentar forçar os produtores rurais a estar fazendo um silo ou uma cana-de-açúcar, ou comprando um silo. É outra avaliação muito boa que o técnico de campo tem que fazer na hora, junto com o produtor, é sentar com ele e fazer conta. Será que compensa eu comprar o silo ou será que compensa eu plantar? Porque às vezes, dependendo do tamanho também que ele tem ali, o tanto que ele precisa, ele investir em maquinário, alguma coisa assim, não vai dar certo, financeiramente falando. Então, o técnico de campo senta com o produtor e faz conta mesmo lá, quanto que é a depreciação desse trator, quanto que é a depreciação da minha colhedora de lateralzinho, se for isso. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis para mim saber se compensa eu comprar a silagem ou compensa eu plantar a silagem. Ou pensando naquela fonte de alternativa que eu defendo muito, que é a cana-de-açúcar, que é um ótimo volumoso também. Ainda mais para essas regiões que eu trabalho ali, pegando o finalzinho do sudoeste ali, ó, que é Caçu, Itarumã, Itajá, que são terras bem arenosas, com altitude baixa, pluviosidade um pouco menor também. A gente tem que fazer esse planejamento. Lá no começo, Éder... Tem uma coisinha também que a gente tem que levar em consideração, aliás, duas, né? Quando a gente fala cana-de-açúcar e silagem, a cana-de-açúcar, quando eu penso em volume, a cana-de-açúcar ela tem um volume muito maior por hectare do que a silagem de milho. Então, por exemplo, produtores que têm áreas pequenas, a cana-de-açúcar ela consegue suprir em termos de volume, quantidade de volumoso, muito mais facilmente do que a silagem. E eu plantando um canavial, ele bem conduzido, eu consigo ficar com ele aí 4, 5 anos, tranquilamente, bem adubado. Silagem de milho, eu tenho que fazer ela todo ano. Todo ano eu tenho que plantar, todo ano eu tenho que colher, todo ano eu tenho que pôr no buraco. Então tem isso também. Então eu tenho que levar isso em consideração no meu planejamento. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o volumoso da seca do ano que vem, ele é planejado agora. É agora que ele é planejado. Porque agora que é a hora da gente fazer a análise do solo, nós estamos no mês de maio. O ideal é fazer a análise do solo no mês de abril, para a gente poder fazer todos os cálculos de planejamento, para em maio a gente já jogar o calcário, para o calcário já aproveitar ali as últimas chuvas, já pegar um pouco de umidade do solo e já começar a reação, para aí eu, lá no começo das águas, eu fazer o plantio desse volumoso que eu vou utilizar no ano que vem. Então, assim, volumoso, eu não consigo planejar de uma hora para outra. Não, eu tenho que começar agora pensando no ano que vem. Esse ano eu vou ter que apagar fogo. Aquele produtor que não tem silagem, não tem canavial, ele vai ter que apagar fogo, ele vai ter que procurar a opção menos cara. A opção mais barata não existe.
ele vai ter que procurar a opção menos cara, a opção que ele vai levar menos problema para casa. Agora, se ele quiser ter efetividade no ano que vem, ele já começa a planejar o volumoso do ano que vem dele agora. Essa é a hora de fazer análise de solo, e os técnicos que estão nos escutando aí, por favor, pelo amor de Deus, não nos envergonhem. Vocês sabem que essa época agora é época de fazer recomendação de análise de solo. Eu, graças a Deus, estou fazendo aí as avaliações das prestações de conta, estou vendo muita recomendação aí de fazer análise de solo, graças a Deus. Né? Ainda bem que o pessoal já comprou a ideia aí do processo de fazer análise de solo nessa época agora. Então é fundamental que o planejamento comece agora, né? Para a seca do ano que vem. Eu acho que para a gente fechar isso aí, eu acho que o assunto de hoje vai quase esgotar nosso tempo, falta 5 minutos. O que falta da gente planejar para a seca é a área de coxo, uma água limpa para essa vaca e uma sombra boa, né? Então essas são as 3 coisas que os técnicos e os produtores que estão nos assistindo, eles têm que olhar isso para a gente. Olhar o quê? Se tem um espaço de coxo adequado, se tem uma água limpa e se tem uma sombra para essa vaca. O professor Milton colocou aqui para gente, de 8 a 10 quilos de casquinha de soja e ração com pouca forragem, é tiro no pé, passa muita fibra boa sem digestão, que vai para as fezes, se fizer conta de eficiência de produção. Porque não tem efetividade ali. Não consegue... Milton, isso é a pura verdade, gente. Não consegue fazer aquela digestão. Quem faz esse tipo de utilização está sempre reclamando do preço do leite, é aquele produtor que também não se planeja, não tem nada, é tudo feito ali no coisa de momento. Se o leite está bom, ele compra a casquinha de soja, se não está, ele não compra, ele vai avaliar se o preço da casquinha está bom ou não. Então, Éder, eu acho que a gente falou muito já hoje, eu acho que o final era isso, de planejar uma área de coxo adequada para as vacas, uma água limpa, e uma sombra boa para essas vacas poderem fazer desse alimento ser eficiente. Porque se eu não tiver uma água de boa qualidade e uma sombra boa, essa vaca não vai ruminar adequadamente, tá bom? Eu queria desejar um abraço a todos. Quinta-feira a gente está aqui de novo. Muito obrigado a todos os técnicos, a todos os produtores que nos assistiram, ao professor Milton em especial hoje, que ele assistiu a gente aqui. Professor, você me desculpe às vezes a gente fala algumas besteiras, porque eu não sou especialista em nutrição, eu estou mais ali na área da minha gestão, tá, professor? Mas a gente tentou trazer aqui algumas dicas fáceis para os produtores nossos. Éder, faça suas considerações finais aí. Então, eu quero agradecer aí os técnicos que trabalharam com a gente aí nessa live aí, os produtores também que estiver presente, professor Milton, o Dirceu, o Guilherme, o pessoal que me perdoe se eu esqueci de citar alguém aqui também. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui com vocês e eu quero agradecer, não vou pedir desculpa ao professor Milton não, que eu acredito que nós falamos tudo tá certo. Agradecer os complementos que o professor Milton colocou aqui para a gente, que auxiliam, né, nessa live que a gente está aqui. Isso é muito bom, essa interatividade muito boa entre vocês e a gente. E no mais, agradecer vocês aí, porque só está faltando 26 minutos para o Instagram encerrar aqui. E tchau, obrigado. Quinta-feira nós estamos de volta. Falou, Gustavo. Feliz aniversário de novo aí, um abraço. Vai estar no YouTube.